São nossos entrevistados de hoje no estúdio os vereadores de Bauru, Thelma Gobi e Renato Purini, do PMDB. Eles conversam agora com o professor Duda Trevisani. Interaja conosco. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo. Como é que vão os dois ilustres membros do PMDB em Bauru? Ué, tem que ir bem, né? 2014, vida nova e, se Deus quiser, cada vez melhor. Caminhando bem, professor. Caminhando, aproveitar para desejar um feliz 2014 para o senhor, para a equipe toda, para aqueles que nos ouvem. Com saúde, né? Que tendo saúde a gente consegue vencer todas as batalhas, né? Um abraço a todos. Faz rapidamente cada uma avaliação do trabalho na Câmara esse ano. Pode ir. Eu acredito, principalmente que foi o primeiro mandato, eu fiz uma avaliação positiva. Eu acho que a gente aprendeu bastante. Acho que a Câmara, ela cumpriu o seu papel. Ela foi uma Câmara protagonista. Ela chamou a responsabilidade das discussões dos grandes temas. Não se furtou a enfrentar nenhum deles, né? E a gente tem que entender que nem tudo acontece do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Então, isso é política. É você saber enfrentar os problemas, saber ceder, saber fazer as suas colocações e respeitar os seus pares. Então eu acho que essa Câmara, ela teve um papel importante em não se furtar a todas as discussões que a cidade precisou. Purini. Eu tenho a mesma opinião da Thelma. Eu acho que a Câmara, mesmo tendo diversos vereadores novos, e esses vereadores estavam realmente preparados para assumir essa incumbência que as pessoas deram, mas acima de tudo eu acho que a Câmara deu uma demonstração de democracia, né? Nunca na história da Câmara, e eu já passei por algumas câmaras, nunca na história da Câmara de Bauru houve tantas audiências públicas, Duda. Então todas as discussões que nós fizemos foram discussões muito maduras, foram discussões que sempre com rapidez levaram ao resultado, mas principalmente ouvindo as pessoas. A Câmara ouviu muito nessas audiências, discutiu muito, mas mesmo tendo todas essas discussões, ela conseguiu dar agilidade na maioria dos projetos. Se nós compararmos com o trabalho de outras câmaras, a gente pode ver que nesse primeiro ano de mandato nós produzimos mais do que em muitas câmaras não produziram em 2 anos. Isso demonstra a vontade de acertar, a vontade de resolver os problemas e mais, Duda. Falava-se muito antes de começarmos a Câmara, de que a Câmara seria um cartório de registros da Prefeitura. Até porque o prefeito tinha feito, dentro do arco de alianças políticas que teve, fez maioria de vereadores. E a Câmara demonstrou o contrário. Não houve trem-bala, não houve em nenhum momento qualquer ilação em relação a Câmara ter se tornado um cartório do prefeito, pelo contrário. Nós aprofundamos muito as discussões, melhoramos muitos projetos que a Prefeitura enviou para a Câmara e às vezes até rejeitamos alguns que entendíamos não bons para a cidade, como eventualmente poderia ser. Então, nós demos uma demonstração de maturidade, de independência, mas ao mesmo tempo de harmonia com a Prefeitura. Caminhamos bem, não brigamos com o prefeito, mas demos um exemplo de que nós podemos fazer bem feito com independência. Eu acho que na maioria das coisas a Câmara é exatamente isso que o Purini está falando. Agora, lamentável, que a única coisa que eu achei foi a aprovação do IPTU, viu, Purini? Aprovar 2.000% acima da inflação para imóvel acima de 500, 600 mil reais, achei que foi um verdadeiro absurdo. Tudo que você vê no Brasil inteiro não existiu nem algo parecido, nem perto. Quer dizer, numa entrada de ano, numa possível crise, que nós temos que combater isso com trabalho, com economia e etc., eu achei um absurdo o aumento de 2.000% acima da inflação. Duda, eu não sei exatamente se chega a 2.000%. A Câmara avançou muito, ela avançou muito na discussão da primeira proposta para a proposta aprovada pela Câmara. Nós tivemos aí um avanço bastante grande. Acima de 80% dos imóveis de Bauru, Duda, principalmente daquelas pessoas que mais dependem do poder público, que mais dependem do investimento do poder público, que são as classes mais afastadas do centro, enfim, acima de 80% desses imóveis tiveram, no máximo, a inflação de reajuste de IPTU. E desses mais de 80%, 80% desses 80% não tiveram reajuste algum, tiveram 0% de reajuste.
E aí fica aquele grande dilema, né? E que é difícil para nós vereadores, para o próprio prefeito. De um lado, nós temos que manter os investimentos na cidade, nós temos uma série de desonerações do governo federal, enfim, que diminuíram a arrecadação, quarta parte de ICMS, enfim, uma série de desonerações, FPM, Fundo de Participação, e ao mesmo tempo não onerar muito o bolso das pessoas, porque o salário não acompanhou o aumento de inflação, o aumento de tributos. É muito complicado. Nós conseguimos avançar. Chegamos no ideal? Acho que não. Porque se uma pequena parcela, mesmo que pequena, acabou tendo um aumento um pouco acima da inflação, menos que pequena, é ruim. Não, 80% da arrecadação são de imóveis valorizados. É ruim. Nós avançamos no que deu. A Câmara, obviamente, ela não pode criar tributo, ela não pode mudar, só o prefeito pode. Nós avançamos até onde deu. É justo? É complicado falar em justiça quando você tem, de um lado, aqueles que dependem dos investimentos do poder público e, de outro lado, aqueles que, eventualmente, podem contribuir mais um pouco, mas, ao mesmo tempo, entendem injusto. Então, realmente é complicado, mas eu acho que, resumidamente, nós avançamos muito da primeira proposta. A primeira proposta era mais complicada porque não tinha níveis de desoneração, a maioria pagava acima da inflação, então nós melhoramos para uma parcela grande da população. São Paulo, a justiça proibiu o aumento de... Uma minoria, infelizmente, vai contribuir um pouco mais até para manter alguns serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social. Mas não vai contribuir mais, Purini. Vai contribuir 2.000% a mais em cima da inflação. É complicado. É complicado, é duro de defender. Que fosse... A inflação deu 6, dá 30% a mais, 40%. Mas foi um verdadeiro absurdo. É difícil. Nós avançamos, até a Câmara avançou até onde conseguiu, mas nós chegamos num momento em que não havia mais como fazer acordo com a Prefeitura. Aí votamos esse que foi possível. É o ideal? Claro que não, né? Aumento de tributo nunca é bom, né? Essa questão do IPTU foi uma questão até que a minha pessoa incomodou muito. Até saiu no jornal que eu era a defensora dos ricos e saiu uma frase que eu disse e continuo dizendo, que qualquer pessoa que ganhe dinheiro nesse país de forma justa, parece que é pecado, né? A proposta inicial era de 67% de aumento sobre o valor pago no ano passado, né? Houveram várias discussões e se caiu para terrenos sem imóveis para 28% e para maior alíquota com imóveis de 22%. Não é o ideal. A gente percebe que o poder público não consegue fazer a sua tarefa, às vezes de forma adequada, para manter os valores alinhados, e que a alíquota justa mesmo seria igual para todo mundo, porque o valor do metro quadrado já é diferente de localidade para localidade, o tipo de construção já tem uma alíquota diferente. Mas naquele momento, e realmente naquela hora, o que se conseguiu de melhor para aquele momento foi isso. Eu também acho que não é o ideal. E espero que tenhamos uma discussão com mais tempo, para falar foi com 2 meses. 67%. 67% é 1.000% acima da inflação. É 1.000%. Passou para 28%. Passou para 28%. E fica um exemplo. Né, para terreno e 22% para imóveis. Então houve uma redação. Eu acho que tem que ter uma autoridade, tem que acomodar. O poder público precisa fazer como a iniciativa privada. Ele tem um bolo, e ele tem que trabalhar dentro do seu bolo. Porque a iniciativa privada não gera dinheiro. Historicamente, né? No Brasil é assim. Faltou dinheiro, aumenta o imposto. É complicado. Né? É complicado. E Duda, fica um exemplo para a gente também, da questão da planta genérica, que são os valores dos terrenos, casas, enfim, dos imóveis em Bauru. Há uma necessidade de se discutir a cada 2 anos. Havia 8 anos que nós não discutimos. E veja, não há como você fazer 8 anos em um. Então nós precisamos aprender a discutir a planta genérica a cada 2 anos. É difícil discutir? É difícil discutir, mas é melhor discutir de 2 em 2 anos do que esperar 8 e aí passar por todo esse desgaste, por essa dificuldade, e aí não conseguir avançar no que é necessário para as pessoas. Mas enfim, foi o possível. E com a planta genérica nós temos que entender o que é valor de mercado e o que é valor real de venda. Que muitas vezes você especula o valor de mercado e quando você vai vender, você não vende por aquele valor. E nós temos que entender que nós temos o ITBI também. Que é uma coisa pesada. Thelma, e no Brasil, onde, com exceção de algumas carreiras de funcionário público, a hora que o cara aposenta, o salário, o padrão de vida dele cai.
Cai. Não é isso? A não ser algumas categorias de privilegiadas de funcionário público. Cai. E às vezes tudo que o cara tem é uma casa boa. Ele resolveu fazer um investimento na sua moradia, né? Exatamente, ele tem uma casa boa. Então ele tem, a inflação subiu 6% e ele vai ter um aumento 200% acima da inflação. É o grande dilema, Duda. Quem precisa de saúde pública, quem precisa de educação pública, quem precisa de assistência social, precisa de investimentos do município. E 100% dessa população não paga ITBI porque tem um imóvel só, 100% dessa população não está preocupada se ela vai vender o imóvel dela por X ou por Y, porque ela não vai vender, ela precisa do serviço público. Infelizmente, é um sistema que não é justo para alguns, mas infelizmente a gente tem que subsidiar com aqueles que podem pagar um pouco mais essa massa de pessoas que dá 80%, 90% da população que depende da prefeitura para dar uniforme para o seu filho, para dar o material escolar para o teu filho, para reformar a escola pública do filho, para ter um atendimento digno numa UPA, para ter assistência social. Mas a prefeitura dá uniforme para filho aqui em Bauru? Não há dúvida nenhuma. A prefeitura, todas as escolas municipais dão uniforme e kit escolar para todos os alunos de forma gratuita. Escolar eu sei, mas uniforme... 2 jogos de uniforme, enfim. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente vê que, infelizmente, não é justo para alguns, mas nós precisamos manter isso. Todas as cidades fazem, Polini. Mas todas as cidades aumentam o IPTU. 200% é um número. E todas, ninguém aumentou mais do que a inflação. Aqui na nossa região, nós entrevistamos todos os prefeitos agora em dezembro e final de ano. Quem aumentou mais, aumentou a inflação. Teve cidade que não aumentou nada e teve cidade que aumentou 4%, 5%. Justo é complicado falar em justiça, né? Realmente é difícil. O Henrique do Centro, todo mundo sabe que a Thelma e o Purininho, eles são pré-candidatos, estão tentando a pré-candidatura a deputado federal e estadual. Então a primeira pergunta vem sobre isso, até adiantar o que eu ia perguntar, vocês respondem. O Henrique do Centro, está chegando um monte de perguntas aqui, eu vou priorizar as perguntas. Ele pede que vocês dois não utilizem a estratégia que está sendo adotada pelo Raul e pelo Gazeta, enchendo os celulares da gente de mensagens quase diárias. Eu não recebi nenhuma, Henrique, ainda, mas vamos lá. Isso, ao meu ver, é um início de uma propaganda visando as eleições de 2014. E eu acho muito errado. Eles estão mandando bastante. Você recebeu algum? Não. Eu acho que eu não recebi, né? Porque se a gente tem o se é adversário, está colocando no nome de pré-candidatura, vai gastar dinheiro à toa, né? Não recebi, então. Essa pergunta é boa para eles. Eu vou mudar a pergunta do Henrique aqui, até porque nenhum de nós três aqui recebemos. É o que o SCAF está fazendo, que é o candidato a governador do partido deles. Acho eu que a Justiça Eleitoral está bobeando, usando dinheiro do SESI, do SESC, agora parou, eu acho que já deram até um break nele. Ele estava na televisão todo dia fazendo propaganda do Senai, do SESI, e claro que indiretamente porque ele é candidato a governador do estado. Isso sim que eu achei que foi um abuso de poder econômico, porque o sistema S, que recebe de todo mundo seguro educação 1% da contribuição social, é um dinheiro que deve ser bem administrado. Então eu mudo até nisso. A fala da pergunta do Henrique, que falou que eles estão enchendo os celulares de informação dos dois, né? E aproveita o Purininho, que é o presidente do partido, fala sobre esse SCAF que você ligava a TV há um mês atrás, só dava SCAF aí. O SCAF, ele é pré-candidato ao governo, né? Caminha para que seja o candidato. Veja, eu acho que a gente tem que separar, né, o pré-candidato SCAF do presidente da Fiesp, que é quem administra o Sistema S. É inegável a qualidade do Sistema S, todos aqueles que participam, tanto professores como alunos do Sistema S, sabem a qualidade que tem. Mas eu também entendo que, como a gente entrou num ano eleitoral, eu acho que agora tem que tirar um pouco pé. Eu acho que tem até que divulgar o trabalho do Sistema S, mas sem a figura do Paulo, né? O Paulo é um bom gestor, é alguém que não é da política, que tem o que mostrar, extremamente preparado, está com vontade de encarar uma candidatura,
Mas entramos num ano eleitoral e agora é preciso fazer diferente. E eu acho que ele vai ter essa consciência e nós vamos tentar trabalhar realmente para que o PMDB tenha a candidatura do Paulo, porque eu entendo que o Paulo pode ser uma terceira via dessa eleição, pelo perfil que ele tem, que é o perfil que as pessoas procuram hoje. E ele é competente. E ele não ele não é político, né? Ele não tem aquela figura do ranço da política. E eu acho que isso pode ser um diferencial. E o discurso dele não é um discurso político, é interessante. Na verdade, ele é o novo, né? Ele é o novo, com um perfil administrativo consagrado, né? E que nós, de um modo geral, independente dos políticos, até os que não têm mandato, sentem uma necessidade de que o poder público seja administrado com a mesma eficiência do poder privado, né? Então eu acho que isso dá uma cancha para ele. Mas é como assim, ó, você foi presidente da Unimed já. É como de repente você começar a entrar no ar agora, porque a Unimed, esse hospital da Unimed, todo mundo sabendo que você vai ser candidato a deputado estadual. Você está entendendo? Então, pela cara que você está fazendo... Esse ano tem que... Está reforçando a imagem, né? O Fiesp participou de grandes discussões, o fim da CPMF, a questão da diminuição da tarifa de energia, enfim. Isso já está para a história. Eu acho que agora, num ano eleitoral, em o SCAV realmente sendo pré-candidato, eu acho que... E não acho que é porque nós estamos dizendo, acho que ele vai ter essa sensibilidade de dizer, bom, agora entramos num ano difícil, um ano eleitoral, eu acho que o bom senso diz isso, né? O bom senso diz isso. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, senhores vereadores, o viaduto inacabado da Falcão foi paralisado hoje de manhã. Qual o motivo dessa greve dos funcionários? Acho que ele está dizendo as obras do viaduto, né? A obra do viaduto vai parar de novo? O motivo é única e exclusivamente pela falta de pagamento da construtora para os seus empregados. Ela não pagou o vale de dezembro e ela não deu as férias coletivas que disse que daria em dezembro. Veja, todos passam por dificuldades e a gente entende que a empresa passou. Qual é a atitude que o governo vai tomar? O secretário de obras fez uma reunião com o prefeito e o prefeito, então, em comum acordo com o secretário, determinou o adiantamento do pagamento de uma medição que seria paga a partir do dia 15 de janeiro. Adiantou isso para essa semana, R$79 mil, se não me engano, para que a empresa honre os seus compromissos com os seus funcionários, para que eles voltem ao trabalho. Então, não houve nenhum tipo esse problema não foi por atraso de pagamento por parte da prefeitura, e sim por parte da empresa. E a prefeitura vai adiantar um pagamento para que a empresa cumpra os seus compromissos e os trabalhadores voltem ao trabalho. Por falar em viaduto, né? Bauru precisa acabar o inacabado e resolver algumas pendências da cidade. E faz falta, esse viaduto faz falta. É o viaduto, nós temos que resolver. Cortaram a cabeça dele por causa do viaduto aí. Hoje o ISO não terminou de uma maneira até proposital, mas na verdade esse viaduto está fazendo uma falta. Tem que acabar ele, né, Duda? Não há dúvida. Temos que resolver aquele prédio Maxud, aquele prédio lá na Otávio Pinheiro Brizola. Alguns elefantes brancos da cidade precisam ter uma solução. Eu acho importante. Pedro Valentim faz uma pergunta muito interessante aqui. Ele fala: vereadores, o PROCON do Guarujá está multando a Sabesp por R$211 mil por dia pela falta d'água em vários bairros daquela localidade. E lembrando que lá, essa falta d'água, porque desceram para o Guarujá no feriado de fim de ano, 500 mil pessoas foram para o Guarujá. Na opinião de vocês, por que o PROCON de Bauru não toma a mesma atitude e multa o DAI diariamente pela falta d'água em vários bairros de Bauru há anos? O PROCON de Bauru está sendo omisso? Está prevaricando? O que eu entendo, o que eu entendo é o seguinte: o PROCON ele é um órgão que ele tem que ser estimulado, né? Talvez não esteja existindo o estímulo necessário, né? O PROCON ele não é ativo, ele é proativo. Você tem um problema, você leva e o PROCON faz a intermediação e toma as atitudes. PROCON, né? Ele quer saber essa falta d'água aí que está uma vergonha para Bauru. Mesmo, ele fala do PROCON. E aproveita. Horrível. O Jackson, o Jackson entra aqui também e fala assim: não tinha que privatizar o DAI e está uma vergonha essa falta d'água aqui. Já é outro telespectador. E Duda, não há como as pessoas vivem sem um monte de coisa, mas sem água as pessoas não vivem. E olha, até serve como um desabafo aqui.
as cobranças que a gente tem tido por parte da população, nós vereadores, é uma coisa que eu em 10 anos de mandato nunca tive, Duda. As cobranças duras, às vezes até um pouco assintosas, e a gente, eu quero dizer de forma clara aqui, tenho certeza que a Thelma e todos os outros vereadores têm passado pelo mesmo problema. A gente tem cobrado o DAI de forma incisiva. Havia o compromisso do posto do Roosevelt, ele foi feito naquele setor da cidade lá, melhorou a Vânia Maria, Bela Vista, mas de outro lado a zona norte da cidade não tem água, há dias sem água. Então, por favor, vou fazer um apelo aqui público também, presidente do DAI, se debruce sobre esse problema, as pessoas não aguentam mais viver sem água. Presidente do DAI, valorize o servidor de carreira do DAI. Ouça os servidores. Eu defendo há muito tempo que o DAI tem que ter uma participação mais clara dos servidores de carreira, porque são eles que fazem aquela autarquia funcionar. O quadro técnico do DAI é excelente. Agora, a justificativa de que não tem água, as pessoas não querem, elas querem solução de forma objetiva. E Duda, por que eu estou dizendo isso? Porque pelas redes sociais, eu recebo mensagens no meu celular 1h da manhã, de gente dizendo, olha, não tenho água para tomar banho. Faz 5 anos então era de um lado, agora não tem do outro. Quer dizer, então, por favor, eu tenho o maior respeito pelo presidente do DAI, um homem sério, um homem correto, tem história na cidade, mas veja, se cerque de pessoas de sua confiança de dentro do DAI, do quadro técnico, porque os servidores conhecem isso, para poder dar uma solução, porque as pessoas não aguentam mais e a Câmara ela tem um limite. Quer dizer, nós não temos como ir lá no DAI e administrar o DAI. Não tem como. E tem uma coisa, o PROCON é submetido à prefeitura aqui em Bauru. Quem põe o presidente do PROCON é o prefeito, se eu estou enganado. E o DAI é uma autarquia da prefeitura. É uma ideia. Claro. É uma ideia. E lá, o Pedro estava mexendo numa ferida, claro que ele não tocou, mas ele quer mostrar isso. E lá no Guarujá, não é da prefeitura, é o Sabesp, que é estadual. Então é fácil para o PROCON de lá, que está submetido à prefeitura de lá, multar a Sabesp. Agora o daqui, se multar o DAI, no outro dia o presidente do PROCON está na rua. Mas na verdade, se alguém estimular o PROCON não tem como fugir muito. Claro, enfim. Mas teria que ter uma estímulo para apesar, a gente sabe das dificuldades, mas as pessoas vivem sem um monte de coisa. Mas sem água, Duda, não vive. Ninguém vive. A pessoa tem que tomar banho, fazer comida, sua higiene pessoal, enfim. Não, falta d'água é muito pior que a ida de energia. E olha, tem que haver uma força-tarefa, porque faltava de um lado, fez o poço, agora falta do outro. Quer dizer, como é que faz? Não, tem que existir toda uma programação, uma política, uma programação rápida com resolução. E no que se concerne ao diretor do PROCON ser indicado pela prefeitura, eu acho que Aristóteles já era bem claro quando dizia que a sociedade política ela existe com a finalidade de ações nobres e não por mero companheirismo. Então ele tem que cumprir, uma vez estimulado, ele tem que entender qual é a situação ali. Ele não está por companheirismo, ele tem um compromisso com a sociedade local. E Duda, tem duas coisas, você tem que ter uma ação rápida para suprir essa falta de água do momento e planejamento. Não adianta achar que o Batalha vai fornecer água para a cidade para os próximos 50 anos. E não adianta achar também que o aquífero Guarani é infinito, ele é finito, nós não temos como fazer. Nós precisamos começar a estudar, e a prefeitura, o DAI, formas de abastecer a cidade no futuro, seja através da reservação e o próprio Batalha pode fornecer, mas desde que haja uma barragem que você faça um reservatório. Porque o Batalha hoje é um córrego, ele não é mais um rio. Então nós precisamos resolver o problema de agora e trabalhar para que no futuro ele não volte. Uma coisa que também precisa ser dita é o seguinte: cobra-se do setor privado uma série de situações. Hoje você vai construir qualquer empreendimento, você tem que pôr cisterna, você tem que pôr isso. Mas o setor público não o faz. Além de não ter esse planejamento das cisternas, que vem encarecer hoje toda uma construção, não existe uma programação de estimativa de crescimento da população com as novas gerações de água. Você sabe quanto é que Bauru perde? Só na tubulação, quanto Bauru perde de água? 30% da água produzida é perdida nas tubulações antigas. Essa é uma coisa que eu já faço há anos, de rever, pelo menos nas áreas mais antigas da cidade, e utilizar métodos não destrutivos para recuperar. É 30% de água, é muita água. Quantos milhões de litros dá quanto? Dá 10 poços d'água. O doutor Natanael faz uma observação para vocês dois. Diz que o prefeito hoje, numa rádio, anunciou que a candidata dele à sucessão será a Darlene Têndulo. Ele pergunta, não é muito cedo para falar isso? Como ficam outras lideranças que defendem o prefeito, que também querem disputar?
Duda, veja, acho que há duas formas de interpretar. Na verdade, eu entendo que o prefeito disse o seguinte, que a Darlene é um nome extremamente preparado para dar continuidade àquele trabalho que está sendo feito já há um mandato e mais um ano. É diferente de dizer que ela é a candidata. Eu acho até que isso não seria bom até para a própria Darlene. Eu entendo que o prefeito diz o seguinte, olha, se o nome for a Darlene, ela é um nome extremamente preparado, com condições para assumir. Eu entendi dessa forma, então, e veja, e é a minha opinião também. É a minha opinião também. É que o doutor Natanael está dizendo que ele indicou a Darlene. Eu entendo que foi colocado como alguém capaz de dar continuidade às políticas que foram implementadas por esse governo. Concordo 100% com o que ele disse. Agora, a eleição do prefeito daqui a extremamente. Só que a eleição é daqui a 3 anos. E isso não quer dizer que não será, mas a necessidade da construção de um nome. Eu acho que lançar alguém como candidato agora é queimar, está queimada. Não, mas não lançou. Não lançou, não. E, na verdade, ele disse o seguinte, olha, em sendo a Darlene, está preparada para dar continuidade. Entendo da mesma forma. Mas isso passa por uma construção e nós temos que preservar os bons quadros. A Darlene é um bom quadro, tem que ser preservado para que lá na frente, eventualmente, possa ser a nossa candidata. O Edilson do Meridota faz uma pergunta. Por que a Endurbe não acaba com os cargos de confiança? E ele pergunta para vocês dois. Na Endurbe. Vocês têm algum cargo de confiança indicado na Endurbe? Com relação aos cargos de confiança, hoje houve um enxugamento até por imposição do Ministério Público. Foram 13 os cargos onde houve um enxugamento. Foram 30 chefias e 13 assessorias. São são quase 50 cargos. Só chefias foram... É que as assessorias houveram quase 50 cargos entre chefias e assessorias. Mas as chefias são mais importantes, já foram 13. Eu fico tranquila, não vejo problema dos que tem, mas eu não tenho. Pode procurar à vontade. Cargos, veja, há uma confusão, né? Os cargos da Endurbe, os cargos são do prefeito e do presidente da Endurbe, a nomeação é deles. Há nomeações partidárias e há nomeações pessoais do presidente da Endurbe e do prefeito. Eu fui presidente da Endurbe por 2 anos. Há pessoas que desde quando eu fui presidente estão lá. Por isso que às vezes dizem, o Renato tem uma relação estreita com a Endurbe. Fui presidente da Endurbe, tenho muitos amigos. Muitas pessoas de lá me ajudaram na minha eleição por reconhecer o trabalho que nós fizemos. Agora, a estrutura da Endurbe hoje, de cargos de confiança, reduziu e muito, inclusive aprovado por nós vereadores. Foram quase 50 cargos extintos e hoje nós temos uma imensa maioria de servidores de carreira trabalhando na Endurbe. O Flávio Parra e a Solange, casal simpatia, né? Flávio Parra é um cara maravilhoso. Você também, Solange, pelo amor de Deus, hein? Ele fala que vocês dois estão trabalhando direitinho. Ele está dando os parabéns pela conduta de vocês dois. Obrigado. E é gente que merece a confiança da população. E manda um abraço e um beijo para o Duda. 2 beijos lá, um para você e um para Solange. Gosto São demais. 6 beijos. 6, porque tem as meus e do Purinho também, né? Muito obrigado, muito obrigado. Hein? Só nos dá mais força para continuar. Está fazendo um ano que ninguém me beija, Flávio. Hoje vocês já ganharam 6 beijos, Só dá força para continuar a luta, porque os elogios são sempre bem-vindos. As cobranças são tão grandes que quando vem um elogio a gente fica contente, né? O Pedro Valentim, volta aqui o Pedro Valentim. Ele fala, Thelma, nos anos anteriores o PROCON de Bauru foi provocado por munícipes e a titular citou que não poderia tomar providências contra o DAI ou a prefeitura porque ela tinha cargos de confiança. Olha, eu não sei quem é a titular, eu vou dizer abertamente, acabei de repetir, a política ela tem que trabalhar com a finalidade do coletivo. E ela não tem que trabalhar por mero companheirismo. A pessoa, mesmo colocada por um cargo de confiança, ela tem o seu papel de cumprimento do que é justo com a sociedade. Se foi estimulado e não teve a resposta, eu não sei quem é, mas quero dizer que houve uma falha da gestora nesse momento. Mas, professor, conhecendo o Valentim como eu conheço, ele não vai deixar esse assunto quieto, não. Eu, conhecendo como o conheço e sabendo como ele atua nessas questões, eu acho que essa ideia que ele deu, na verdade, ele vai assumir essa ideia. É crica, e veja, essa ideia que ele deu, de repente, é porque ele já
atuando como ele atua, já está avaliando. Inclusive, eu acho que não haveria uma pessoa melhor para fazer, de repente, uma atitude, um pedido como esse, através dele, justamente porque foi quem colocou isso. Só o vereador é melhor que ele. Claro, o vereador tem cargo, né, Pedro? Também jogar tudo pro Pedro é cômodo. Não, mas também. as nossas cobranças mas a gente olha, faz, Duda. as cobranças... Às vezes até não ficam muito contentes com as cobranças que a gente faz, até porque a gente é do partido do prefeito, né, Thelma, meu amigo, mas é o que você disse, não é por mero companheirismo, às vezes a gente tem que cobrar. E a gente cobra, né? Agora, dentro daquilo que é possível. O prefeito, Purininho, pra gente que é do partido, eu vou fazer uma correlação. É como filho. Quando faz tudo bem, parabéns, meu filho. Quando não faz bem, nós temos que conversar. Agora o Rodrigo entende bem, viu? O Rodrigo então entende bem isso. É interessante isso. E existe uma relação de respeito. O Rodrigo entende. Uma relação de respeito e não de subserviência. Isso que eu acho interessante. O Rodrigo colocar. foi vereador por 8 anos, conhece como funciona, respeita os vereadores 100%. Ô Purini, fala, você é pré-candidato a deputado federal? Estadual, Duda. Estadual. Eu fui colocado, eu como pré-candidato a estadual, a Thelma como pré-candidata a federal. E veja, as pré-candidaturas agora, elas ensejam até o meio do ano uma construção. Na verdade, ninguém é candidato de si só, né? Claro. Uma candidatura depende de uma construção, depende de uma série de questões políticas, de organização, financeiras, enfim. Há uma série de ingredientes para se construir uma candidatura e que vai depender da nossa competência, principalmente da vontade das pessoas em nos ter como candidatos, enfim. A pré-candidatura, ela não quer dizer que essa candidatura efetivamente acontecerá. É um início de um caminho longo, mas que nós vamos tentar construir, tanto eu quanto a Thelma, porque há uma diretriz do partido, Duda, de que o PMDB em cidades acima de 200 mil habitantes tem que ter candidaturas a estadual e candidaturas a federal. Né? Teremos um candidato a governador, enfim. E o PMDB tem uma história na cidade, no interior do estado. Eu acho que é o momento de a gente tentar construir. E mais, nós temos um prefeito do PMDB que vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que é o momento de a gente poder tentar construir algo para auxiliá-lo aqui. Mas em São Paulo e em Brasília, porque se a gente depender só do dinheiro do cofre aqui em Bauru, aí todo final de ano vai ser essa grande dificuldade de IPTU, de impostos, enfim. Nós não podemos viver de migalha, Duda. Nós temos que ter gente lá com sangue novo para poder brigar, tanto no estado como no Estado. Está na hora de Bauru trazer ter dinheiro. mais gente, né? Está na hora de Bauru ter mais gente. E tem Bauru e região, tem um capital de eleitores suficiente para formar isso, para formar um quadro maior, né? Não há dúvida. E pré-candidatura nada mais significa do que seu nome como uma opção. Rio Preto tem senador, Rio Preto tem 5 deputados. Marília tem 2, chegou a ter 3 deputados, tem 2 ou 3. É absurdo. Eu acho que no momento em que a cidade tiver consciência de que elegendo os seus, ela pode melhorar, enfim, nós vamos chegar. Você é pré-candidato a deputado federal, então? Então, é uma opção para o partido, foi o partido que fez essa colocação e, como o Purini disse, tem toda uma construção e tem toda uma definição adiante. E qualquer que seja a definição, nós vamos respeitar e se nosso nome for mantido, nós vamos procurar trabalhar de uma maneira intensa, dentro dos princípios e daquilo que a gente acredita e caso haja um final feliz, tem que existir um comprometimento com a cidade, com a região. E nós precisamos, não importa se é do PMDB ou se é de outro partido, nós precisamos de 1 ou 2 federais e de 2 ou 3 estaduais, o que eu acredito, né? E é uma região que espera muito de Bauru, Duda. Eu tive algumas reuniões regionais em relação à questão da iluminação pública, enfim, eu tive algumas discussões que saíram dos muros de Bauru. E a gente vê que as cidades da região, de uma região aqui de 60, 70 quilômetros de Bauru, são muito dependentes ou carentes de uma liderança. E essa liderança tem que ser Bauru. Então, aquele deputado eleito por Bauru, que é uma cidade que tem mais de 200 mil eleitores, ele vai ter a responsabilidade de trabalhar muito pela cidade, mas também de dar uma atenção para essas cidades num raio de 70, 80 quilômetros de Bauru, que esperam de uma cidade, de um polo como o nosso, que seja o capitão dessa história, o capitão desse barco, que traga benefício para toda a região, que é uma história que nós já vimos aí. Né? Thelma, mais alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade, né? E espero realmente que esteja conseguindo fazer um pouquinho dentro da vereança, que é uma coisa nova. A gente é aberta aos elogios, todo mundo é aberta, mas a gente é aberta
as críticas também, porque quando elas vêm, você enxerga onde você está falhando e procura melhorar, né? E eu sempre agradeço a oportunidade que me foi dada de poder representar os bauruenses. E que 2014 seja cheio de alegria para todo bauruense. Agradecer mais uma vez, professor, a oportunidade de estar aqui, falando com os bauruenses, com a região toda. Desejar um 2014, como eu disse, de muita saúde. Tendo saúde, a gente consegue caminhar em todas as nossas tarefas diárias. Parabenizar aqui a vereadora Thelma, excelente trabalho que ela vem fazendo na Câmara, uma grande companheira, uma agradável surpresa para alguns, para mim não, porque, enfim, a gente já conhece a Thelma de mais tempo, a minha família. Desejar a você, Thelma, minha companheira de partido, que você tenha um ano de muito sucesso e quem sabe no final do ano a gente possa estar junto em São Paulo e em Brasília. Né? Obrigado, se Deus professor. quiser, para vocês também. Obrigado. Thelma, obrigado, professor. Viu? Agradeço. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, são dois vereadores bem avaliados e têm direito de colocar o seu nome como pré-candidatos a federal e estadual do PMDB. Procure nomes que você conhece, nomes da região e que tem compromisso com a região. Bauru, Lençóis, Pederneiras, Bariri, Duartina. Eu acho que o importante é não ter gente na nossa região. Um só não dá mais, um é pouco. Que esse um se reeleja e que venham outros ao lado dele realmente somar para ter uma região melhor. Os dois são bem avaliados, tem direito de colocar o nome. E você escolhe, não olha para partido não, olha para a pessoa mesmo, porque olhar para partido nesse país, você corre para rezar e pedir desculpa de viver, né, num país com tanta gente ruim, mas que também tem tanta gente boa. É questão de procurar nos partidos as pessoas competentes e interessadas em realizar um bom trabalho. Bauru está cheio de gente boa. Procura aí que você vai achar bons candidatos e com chance de ganhar. E aqueles que não têm chance nenhuma, para de ser candidato de si próprio ou por algum interesse pessoal. Realmente, o Purinim falou uma coisa que é verdade. A candidatura você lança. Agora, se ela não crescer, você tem que enxergar isso e para. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Muito obrigado. Tchau.